se eu não me engano. Então, Apocalipse 19. Vamos fazer o seguinte, vamos ler. Tem muita coisa aqui em Apocalipse 19, diferentemente do 18. Coisas bastante interessantes. Vamos tentar ler aqui até o versículo 10. Amém? De início. Glória a Deus. Quem pode ler para mim, por favor, até o versículo 10. E depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação, glória, honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o céu. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus. E estava sentada no trono, dizendo: Amém, Amém. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os servos, e vós que temeis, assim pequenos como grandes. Eu ouvi como que a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso veio. Regozijemo-nos, alegremos-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disseste: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal, pois sou como servo de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém. Vamos avaliar aí. Primeiro, como a gente sempre faz, gostaria que os irmãos aí... O que foi que chamou a atenção dos irmãos dessa passagem? Tem muita coisa a ser dita aqui nessa passagem, muita coisa mesmo. Acho que a gente não vence hoje não, só essa passagem aí. Até porque eu estou querendo colocar aqui os vários, as várias interpretações que a gente tem aí de Apocalipse, E aí, os irmãos, o que chamaram a atenção aí? Isso. Aí a gente começa, Genildo, a pensar: que multidão é essa, Primeiro porque essa multidão volta à cena, mas não só ela, como também quem volta à cena. Tem uma galera aí que a gente fazia tempo que nós não víamos aqui no livro de Apocalipse. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Isso faz a gente relacionar essa passagem, esses 3 elementos: a grande multidão, os 24 anciões e os 4 seres viventes, a Apocalipse 7, certo? Como se, e alguns interpretam como se João estivesse recontando a história de Apocalipse 7. Eu vou só ler aqui a passagem, Apocalipse 7, versículo 9. Acompanhem aí para vocês verem. Depois disso olhei, e eis o que? Uma grande multidão, que nenhum homem poderia contar, de todas as nações, famílias, povos e línguas, paradas diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e palmas em suas mãos. Gritavam em alta voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e ao redor dos anciãos, e dos 4 animais, e caíram sobre suas faces diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém.
Bênção e glória e sabedoria e ação de graças e honra, poder e força sejam ao nosso Deus para sempre e sempre. Amém. E um dos anciões respondeu dizendo: quem são estes vestidos com as túnicas brancas? E de onde eles vieram? E eu lhes disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram suas túnicas e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Amém? Então, se a gente voltar um pouquinho aqui, se eu não me engano, 6:10, volta aí, 6:10. Pode falar, irmã André, estou vendo. Lá fala que eles lavaram as vestes no sangue do Cordeiro. Sim, no sangue do Cordeiro. Aqui no 19:8 diz que minha filha são a justiça dos santos. Sim. Voltemos já. Guarda aí. Antes disso, 6:10. E eles gritavam em alta voz, dizendo: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingará nosso sangue sobre aqueles que habitam a terra? Então, percebam que existe um clamor desta multidão aqui no 6:10. Pelo quê? Pelo que eles estão clamando aqui no 6:10? Por justiça. E parece então que aqui no capítulo 19 é a conclusão dessa história, aonde Deus chega com justiça. Contra quem especialmente? No capítulo 19. Contra a meretriz, contra os moradores da Babilônia, né? Certo? Então, até quando, Senhor? E estes parecem ser a mesma multidão. Alguns interpretam que não, irmão. Mas por que alguns interpretam que não? Lembrem-se que existe a abordagem sequencial de Apocalipse, que acha que as coisas que são relatadas aqui ocorrem numa sequência temporal, cronológica. Se ele ocorre numa sequência temporal e cronológica, a multidão que está aqui no capítulo 7 não pode ser a mesma multidão que está lá no capítulo 19. Passou-se muito tempo, né, na sequência temporal. Mas se João está recontando uma história, colocando outros temas em cima, que é a reinterpretação paralela, possa ser a mesma multidão. Ok? Então tem esses dois pontos de vista. Eu particularmente acredito que seja multidão semelhante, não só pela presença da multidão, mas por volta à cena de quem? Dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes, como também dos anjos que aqui estão presentes adorando diante do trono de Deus. Estes aqui do capítulo 7, João pergunta, o anjo pergunta, e João diz que não sabe. E quem são eles? Quando o anjo responde, João pergunta, ou o anjo pergunta: e quem são estes? Aí João diz: tu sabes, ó Senhor. Né? E aí, qual é a resposta? No versículo 8, no 14. Eu estou falando do versículo 19, do capítulo 19, 8, não? Sim, diga aí qual é. O que diz? Pois ele foi dado a justiça do vinho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o vinho finíssimo são os atos da justiça dos santos. Sim, inclusive estão vestidos do mesmo jeito, né? Com vestes brancas, né? O que significa essas vestes brancas? Os atos de justiça. Isso, certo. São obras de justiça. Eles são santos. Eles vivem debaixo da santidade. Daí as vestes brancas. Mas tem uma correlação muito específica com uma mulher, vestes brancas. A noiva veste branco. Aqui está se preparando para as bodas do Cordeiro. Quem é que vai para as bodas? A noiva. A meretriz, a Babilônia, em contraposição, veste o quê? Púrpura. Púrpura e escarlate, né? Que cor de sangue, vermelho cor de sangue, né? Roupas luxuosas e talvez roupas que ela bebeu do sangue dos
ou então também roupa luxuosa, né? Do sangue dos servos de Deus. Então sempre há esta comparação entre a meretriz, até pela sua fidelidade, como com a noiva, que é fiel, e a meretriz não. Perceberam? Tranquilo? Voltando aqui ao capítulo 7, se for a mesma multidão do capítulo 7, no versículo 14 do capítulo 7, o que o anjo responde a João? De onde é que vem essa multidão? Sete e 14. Da grande tribulação. Certo? Então, como é que eles vieram da grande tribulação e estão chegando aos céus? Provavelmente. Oi? Então eles são mártires, certo? Da perseguição da grande tribulação. Se for a mesma multidão do capítulo 7, ali a partir do versículo 9, meus irmãos. Então esses são os que chegam, né, da grande tribulação, são mártires que ali estão. Amém? Possa ser. Agora eu gostaria de dizer aqui o seguinte. Está vendo como é que começa o capítulo? Vamos voltar para o capítulo 19. Está vendo como é que começa? O que diz o primeiro verso do capítulo 19? Depois destas coisas. Algumas pessoas interpretam, e aqui é importante a gente perceber, que a visão dispensacionalista pré-tribulacionista é o seguinte, que a igreja, Jesus Cristo, voltará antes da tribulação e da pré-tribulacionista, antes, para fazer o quê? Levar a igreja para os céus. Se lembram disso? Isso aconteceu no capítulo 4, segundo essa visão de interpretação. João disse que viu os céus abertos e foi levado em espírito aos céus. Se lembra isso no capítulo 4? Chegando lá, ele viu o rolo, né, com a história da humanidade, ou é o rolo da vida, do livro da vida. Ninguém era digno de abrir. João clama, não tem ninguém. João chora, e só o anjo disse, não, tem um que é digno de abrir, que é o Cordeiro. Quando o Cordeiro começa a abrir os selos, vem as potestades dos 7 selos. Se lembram disso? Então, segundo essa interpretação, a igreja foi arrebatada, que também interpreta Apocalipse de forma sequencial, lá no capítulo 4. Certo? No capítulo 4. Então ela está durante os selos, as trombetas e as taças, que são a sequência, segundo essa interpretação, né? E a tribulação, né? E grande tribulação. A igreja está onde? Nos céus. Lá com o Senhor, certo? E o moído acontecendo aqui embaixo, na terra, mas ela está lá nos céus, beleza? Chega no capítulo 19, o que acontece? Ela retorna, e essa multidão que João vê é a igreja que ainda está lá no céu. Mas aqui no versículo 11, ela começa a descer com o Cordeiro, certo? Para fazer o quê? Guerrear. Para as bodas do Cordeiro, que aconteceu lá nos céus. Depois destas bodas, nos céus tem as bodas do Cordeiro, certo? Momento festivo, momento de distribuir os dons, conversa toda. Então, no capítulo 19, a partir do versículo 11, o Senhor vem com a igreja deste para guerrear. A famosa guerra do Armagedon. Certo? E a gente vai chegar lá no capítulo 11. Porque aí a galera interpreta: e depois destas coisas, do versículo 19, do versículo 1 do capítulo 19, faz a referência ao capítulo 4, onde João também viu os céus abertos. Certo? Não é? Dizendo que, capítulo 11, do versículo 1, né? Do capítulo 11, eu vi o céu aberto. Certo?
Então, faz referência ao capítulo 4, versículo 11. João também viu o céu aberto. Mas esses não são, irmãos, os dois únicos versículos que João vê o céu aberto. Tem vários outros dentro de Apocalipse, além do capítulo 4, do versículo 1 e do capítulo 19, versículo 11, que João vê o céu aberto. Interpretar que no capítulo 4, versículo 1, ele viu o céu aberto, a igreja subiu, e que no 19 e 11 a igreja desceu, está entendendo? Mas tem tantas outras passagens dentro de Apocalipse que João vê o céu aberto, e a igreja tem que descer justamente aqui. Compreende? E o quê? Um Elton? Né? O porteiro da... É porque o porteiro da... Eu não entendi, agora eu entendi. É o porteiro da escola de Aninha. É. Certo? Então, existe essa interpretação. Ok? De que é aqui no capítulo 19, a partir do versículo 11, que a igreja desce com o Senhor, e o Senhor vem no cavalo branco, e os exércitos dos céus também acompanham ele, para guerrear contra os que estão contrários, contra a Babilônia aqui na terra. Guerrear e vencer. Amém? Aí depois a gente entra aí no aspecto da guerra. Certo? Aí quem é que eu acho que é essa grande multidão? Eu gosto muito da referência, mais uma vez, do capítulo 7. São aqueles que foram martirizados durante a perseguição contra o povo de Deus. Certo? Para mim é o mesmo grupo. Ok? É interessante perceber que aqui, deixa eu ver aqui, está vendo que tem aleluia? Eu contei, parece que tem 4 aleluias nesta passagem, do 19, do 1 até o 4. Aleluia, 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 né? Certo? Este termo aleluia no Novo Testamento só aparece nessa passagem. Ok? Só aparece nessa passagem de Apocalipse. Diante de tanta glória, diante de tantas coisas que João está para enxergar e ver a vitória do povo de Deus junto com o seu cordeiro, melhor, o cordeiro junto com o povo, colocar o cordeiro primeiro, né? O povo se regozija de tal forma que entoa louvores a Deus com esses cânticos de aleluia, certo? Né? Que expressa a alegria no Senhor, certo? No mundo judaico, né? Também é cantado quando Deus liberta o seu povo do cativeiro lá no Egito, mesmo cântico de aleluia, certo? Para dizer o quê? Que agora chegou a hora da libertação do povo de Deus, como houve lá no Antigo Testamento. Chegou a hora. Por quê? Porque verdadeiros e justos são os teus juízos, porque ele julgou a grande prostituta, que corrompeu a terra com a sua fornicação. Qual é o problema da grande prostituta? Corrompeu a terra. Né? Se lembra que ela não só é corrupta, como ela também corrompe os reis, coisa que a gente viu na lição passada, que estão junto com ela. Então, Babilônia não é só um sistema político opressor, ele também é um sistema econômico, político e opressor, que corrompe e leva outras nações junto com ela. Certo? Amém? Há uma grande pergunta se chegará a ser uma cidade propriamente dita, lá no futuro, ou se realmente envolve um sistema econômico opressor que faz todas as espécies de mal que a gente já viu na aula passada. Se lembram, né? Amém? Então, beberam, que corrompeu a terra com a sua fornicação e vingou o sangue dos servos que estavam na mão dela. Ele não só promoveu a corrupção do mundo, como também perseguiu os servos de Deus. E aqui está a justa retribuição deles, aqui da Babilônia, porque corromperam o mundo com seu sistema político, econômico, militar e por aí vai,
como também perseguiram o povo de Deus. Então as duas coisas estão em jogo. Mais uma vez, perseguiram o povo de Deus, me lembra a grande multidão que saiu lá no capítulo 7 e subiu até os céus, porque eles vieram da grande tribulação. Como a irmã Andréa falou, provavelmente os mártires. A irmã Andréa fez uma pergunta. Se lembra que eu pedi para a irmã guardar? Pode dizer agora. Por que no 7 eles lavaram as suas vestes estão brancas, porque foram lavadas no sangue do Cordeiro, e 19 estão brancas, porque são as ações de justiça. Qual a diferença? Devolver a pergunta. Entenderam a pergunta da irmã Andréa? As ações de justiça voltam mais pela gente, o sangue do Cordeiro, isso volta pela ação de Cristo. Sim, né? Então, uma parece ser uma por graça e outra por obras, né? Né? Sim. E existe diferença entre uma coisa e outra, no final das contas, sim ou não? Oi? Por que não? Explique. Ele disse que as obras Foram feitas para que nós andássemos nela. Então, a salvação se recebe por graça. Isso daí não resta dúvida. Mas aquele que a recebe por graça tem sua natureza transformada. Se ele tem sua natureza transformada, ele não mais vive em pecado ou como a Babilônia vive. Ele agora faz parte do povo de Deus. Então as práticas comuns da Babilônia não fazem mais parte da sua vida. Concorda? Então, essas pessoas que foram tiradas da Babilônia, elas são tiradas pelo sangue do Cordeiro, pela graça. Mas a forma como elas vivem tem que ser de acordo com a santidade de Deus. Daí as suas vestes serem limpas pelas suas obras. Tanto pelo sangue do Cordeiro, como pelas suas obras. Não é? Uma coisa não exclui a outra. É a mesma discussão que nós tivemos quando a gente leu o livro de Tiago e fizemos o estudo do livro de Tiago. E Tiago, ele falou que as obras, né? A fé sem obras, eu que troquei, desculpe minha irmã, foi eu que troquei, né? A fé sem obras é morta. Mas espera aí, o que Tiago está querendo dizer? Nós somos salvos pelas obras? Não só Tiago, Paulo diz várias vezes que quando chegar o julgamento, nós seremos julgados pelas nossas obras. Não é? Nós, quando chegar lá, no momento derradeiro, que houver o julgamento, momento da consumação de todas as coisas, vai fazer um inventário das nossas obras. E seremos julgados pelas nossas. Por quê? Porque aquele que foi remido pelo sangue do Cordeiro tem que andar como o Cordeiro andou. Mais uma vez, voltando ao apóstolo Paulo, as boas obras então foram feitas para que nós andássemos nela. Aquele que não anda então não faz parte de nós. Não faz parte de nós. Perceberam? Ah, mas eu frequento a igreja, eu vou todo domingo, Mas se não houver mudança de natureza e de vida, é da boca para fora. Certo? Pastor, é como se assim fosse. Não é pelo mérito, né? Mas eu não faço pelo mérito. Eu faço por causa da minha natureza, né? Que foi transformada. Foi transformada, quer dizer. Mas claro que existe uma responsabilidade do esforço humano, né? Também. Também. Porque aquele que é nascido de Deus, ele procura fazer as coisas que são de Deus. Certo? Nasce dentro dele o desejo de buscar as coisas do Senhor.
e de forma sobrenatural. Eu acho que ele pode resistir até certo ponto, sim. Certo? Mas se ele for crente autêntico, o processo de santificação é um processo de santificação progressiva. Se for crente verdadeiro. Certo? Se for crente verdadeiro. Agora, se não for, aí já é outra conversa. Se for um frequentador de igreja, uma frequentadora de igreja, aí é outra conversa. Certo? Então, por quê? Porque quando o Espírito Santo de Deus, pela misericórdia e sangue remidor de Jesus Cristo, habita em nossos corações, ele nos promove e nos dá sede de buscar justiça e comunhão com o Senhor. Ele derrama, como fala o apóstolo Paulo lá no capítulo 5 de Romanos, o amor de Deus em nossos corações. Mas eu não tenho o amor de Deus derramado em meu coração. Então revise para ver se você realmente é crente. Eu não gosto de buscar a Deus. Mas eu estou na igreja. Eu estou porque, sei lá, me obrigam a ir. Eu acho legal os irmãos, né? Não a mocidade daqui, né? Graças a Deus, mas eu acho fulano bonitinho, eu acho fulana bonitinha, não sei o que lá. Eu gosto das músicas. Eu gosto de espetáculo, das luzes. Eu gosto de participar, eu me sinto participante de um grupo, de uma tribo. A gente pode inventar 1001 coisas, me sinto pertencentes a um grupo, né? O famoso movimento de manada. Eu vou com a galera, então eu vejo a galera e tal, não sei o que lá. É bom estar junto com a galera. A gente pode ter 1000 motivos, meu irmão, para frequentar a igreja. Certo? Eu aprendi com meus pais, faz parte da minha cultura. Certo? Estou dizendo que todos esses sejam errados. Não estou dizendo que o primordial e o acima de tudo é ser remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Se não tiver esses outros motivos, a gente é apenas frequentador das igrejas. Eu estava até comentando com a irmã André essa semana que a gente tem percebido a grande... E era um vídeo a respeito das igrejas paredes pretas, né? As igrejas paredes pretas. A pessoa, não, é porque tem iluminação melhor, não sei o que lá, tem aquela conversa toda, né? Mas quando você faz uma igreja parede preta, até certo ponto, tirando aí a questão da iluminação, até a iluminação em si, né? A iluminação em si leva você a botar proeminência que aquele culto, até pela iluminação, parece-se mais com um show e não com um culto. Compreende? Um espetáculo, um entretenimento, um momento de alegria. Uma vez eu vi um pastor e eu fiquei, eita, não fala isso não, pelo amor de Deus. Porque assim, né, era a questão do dízimo, né? Aí o cara, para justificar o dízimo, disse, se você for para o show, você não paga a entrada. Esse homem não compare não, pelo amor de Deus. A comparação que o homem fez. Certo? Por que, irmãos? Porque a natureza de um não tem nada a ver com a natureza do outro. Eu não estou falando aqui que dízimo tem que ser dado. Contribuir com a obra de Deus tem que ser feita, até por gratidão pelo que Deus faz por nós. Amém? Mas o que me doeu foi a comparação dele do culto com o show. Certo? Por quê? Porque no show, a estrela não é o Senhor, é o artista. É simples. É simples de entender. Então, quando eu trato o púlpito com o palco, os dois começam a romper. Mas tem uma natureza totalmente diferente de propósito. O palco é para eu aparecer.
O púlpito é para eu louvar a Deus. Não confundam as coisas. Pode dizer, irmã André. Quando eu era mais jovem na igreja, aí algumas pessoas já me convidaram, porque tem aquele movimento de CD, né? Uma pessoa grava um CD, não sei o que, eu digo, não, nunca tive vontade disso. Eu gravar CD para ser cantora, para ganhar dinheiro, né? Eu nunca quis isso, eu nunca passei pela minha cabeça. Jesus. Aí, irmã Letícia. Mas era nem esse movimento de CD, porque qualquer pessoa gravava CD, tá entendendo? E vendia. Não, vendia na rádio não. Ia de igreja em igreja, ó, a irmã hoje vai estar aqui, então vamos ajudar ela a comprar o CD dela, ia de igreja. E outra coisa, né? Eu acho que assim, se ela vende e tal, mas que existe um momento que eu digo, olha, irmão, tá aqui o CD para a irmã vender ou comprar, tá aqui quem quiser comprar. Não ficar constrangendo, né? Tem que ter muito cuidado da forma também como é dito. Até porque às vezes a pessoa é necessitada e vive daquilo. Mas também a gente tem que perceber, por exemplo, e a irmã Letícia tem razão, eu vejo alguns artistas que não fazem mais sucesso no meio secular, aí eles migram para o meio gospel, né? Eu chamo de gospel. Eles migram para o meio gospel para cantar as canções que são gospel, mas se você perceber, com os mesmos princípios e valores do mundo, muitas vezes ali, né, escondido, porque eles já não fazem mais sucesso no meio secular, e eles sabem que o meio evangélico é o meio fiel que compra os produtos que são nossos. Certo? Eu também tenho percebido esse movimento, né? Então a gente precisa ter esse cuidado de perceber esses movimentos e estas coisas. Amém? Aí vamos aqui para o versículo 5. Então, quem interpreta o arrebatamento da igreja, a igreja está voltando aqui no capítulo 19, certo? Amém? Eu vou dar aqui uns motivos de achar por que não. Primeiro, né, eu acho que essa multidão aqui é a mesma multidão que está lá nos céus, é a mesma multidão que foi e passou pela tribulação. Se ele passou pela tribulação, não é o mesmo grupo, né? Daqui, ó, do quadro. Por quê? Porque a igreja não passou pela tribulação, a igreja está lá nos céus. Certo? Beleza? Meu ponto de vista. Ok? Mas tem outros que acham, não, aqui é outra multidão, é outra história, até porque, né, capítulo 7 estava lá atrás, aí enxerga cronologicamente, capítulo 19 já é outro momento. Já passou os 7 selos, as 7 taças e as 7 trombetas. Amém? Então, vamos aqui para o versículo 5. E uma voz saiu do trono dizendo: louvai a nosso Deus, todos vós, seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos quanto grandes, né? Perceba então que a diversidade formada por este grupo não é só de pessoas pobres ou ricas, né? É uma diversidade que faz parte da multiforme graça de Deus que age no seu povo de todas as raças, de todas as nações, formados por pequenos e grandes, ok? Outra coisa que a gente tem dificuldade de enxergar nas congregações é a diversidade, né? É diversidade, certo? Em algumas igrejas, para outras igrejas, sim, mas às vezes dentro de uma congregação, de uma mesma congregação, a gente tem mais dificuldade de enxergar isso. Dentro de uma denominação é difícil, dentro de uma congregação nem se fala, né? Nem se fala. Todos os irmãos parecem às vezes, né, que são
bonecos feitos em série, né? Todos se vestem do mesmo jeito, todos falam da mesma forma, todos que vão pregar imitam o líder que está falando, tem a mesma entonação, fala do mesmo jeitinho, tem os mesmos trejeitos, certo? Certo? Então, cuidado, né? Cuidado com isso. A pessoa precisa forçar o seu jeito de ser em termos de comportamento mesmo, até porque não só de fala, não só de trejeitos, tem que engrossar a voz, não sei gritar, não sei. Tem que falar do mesmo jeito que o cara fala, tem que, né? Para dizer que é abençoado? Não, meu irmão. Certo? Não. A palavra do Senhor sendo transmitida pelo Espírito Santo de Deus, do jeito que Deus, né? Quando Deus chama alguns dos apóstolos, eles estão pescando, os que eram pescadores, mas Mateus está lá cobrando imposto, está entendendo? Deus chama Moisés, ele está cuidando das ovelhas, chama Davi como pastor de ovelha, certo? Então Deus usa cada um e ele dá o dom para cada um, claro que debaixo dos princípios estabelecidos pelo reino de Deus de uma vida santa, com o dom que você deu. Você não precisa se parecer com ninguém não, meu, para ser bênção para a igreja não, certo? Você não precisa falar como fulano fala, você não precisa imitar a voz desse crânio que louva, você não tem que, né, falar choramingando como fulano fala choramingando, certo? Não precisa forçar a barra, há uma diversidade dentro da... E eu estou sendo sincero, irmãos, até eu tenho um certo preconceito com isso. Por exemplo, eu não gosto, e é gosto meu, e eu tenho dificuldade em ver Deus falar através de um pregador que grita muito, certo? Eu tenho dificuldade, mas Deus pode usar um cara desse? Pode, e eu estou jogando a culpa em mim, viu? E eu, pelo meu preconceito, eu posso perder a bênção. Está entendendo? Porque eu acho que Deus só fala do jeito que eu falo, né? Só usa os homens do jeito que eu sou. Está entendendo? E não é. Certo? Né? E não é. Beleza? Até porque, né? Como diz o Caetano, Narciso gosta do que é espelho, né? Quando você vê alguém, olha, é parecido comigo, isso é uma bênção. Mas por quê? Porque é parecido comigo. Não é por aí, né? Certo? Não é bem por aí. Eu fui na igreja, pastor, que era da Liga Nossa, misericórdia senhora. E quem estava aqui no meu ouvido, não, deixa eu lhe dizer, eu não estou falando de grito pelo grito, eu estou dizendo que às vezes Deus usa uma mensagem no meio do grito, não é o grito pelo grito, certo? Não é o grito pelo grito, é a mensagem que às vezes sai pelo grito, e às vezes você está com o coração tão fechado pelo estilo da mensagem, que você não recebe a mensagem que foi dada, certo? Amém? Às vezes é uma questão de cultura. Como você nasceu, às vezes, quem nasceu numa igreja pentecostal, por instinto, né? Você faz isso até por instinto, né? Mesmo que assim, no meu caso, eu tenho uma certas aversões, eu tenho muitas aversões a alguma coisa da igreja evangélica, a Assembleia de Deus, né? Sim. Eu nasci lá. E isso, aí começa a receber nome de igreja fria. Eu vejo assim, gosto dos clamores. Eu tenho uma igreja que eu ia, na sexta-feira não era culto de libertação, não, mas não tinha o nome de culto de libertação. Oração e libertação, né? Aí lá então os gritos de oração e tal. O que acabaram com esses cultos da sexta-feira. De oração e libertação. Aí tudo bem, né? Ora alto, faz um clamor, né?
Mas assim, eu até concordo, mas tem coisa que não dá, né? Eu também não gosto muito dos cultos em que você diz o que Deus vai fazer no culto. Certo? Eu sou meio contrário, eu sou muito assim, né? Hoje é culto de oração e de libertação. Deus vai libertar muitos hoje aqui hoje. Hoje é culto, né? Eu estabeleço a agenda de Deus, está entendendo? Relacionamento de trabalho, a foto. Hoje é culto de abençoar só os empresários. Né? Hoje é culto de fazer isso, hoje é culto de fazer aquilo. Certo? Que pode até direcionar, né? Um culto com a temática. Justamente para algo em específico ali. Vamos orar hoje por missões. Isso. Vamos orar hoje pelos aqueles que estão desempregados. Clamar ao Senhor para que as portas de emprego. Mas você dizer que vai acontecer. Que vai acontecer porque você estabeleceu a agenda que Deus hoje vai libertar as pessoas, porque a gente foi o culto de libertação. Ou então vem, porque hoje o pastor Cassimiro vai estar pregando. E as portas vão se abrir. Vão se abrir, isso. Né? Aí quem é a bênção? É você ou é Deus? Foge do... Outra coisa que me. Né? A pessoa chega no público, quando é um visitante, pior ainda, né? Um pastor pregador de fora. Hoje Deus vai derramar uma bênção nesse lugar. Hoje Deus vai fazer acontecer. Né? Hoje é só vitória. Hoje é não. Né? Mas por quê, mano? Porque é você que está pregando? E os outros dias não contam, não? E a história de fé dos irmãos? Não conta, não? Está entendendo? É você que é a última bolacha do pacote de biscoito de creme crack, porque você chegou, a bênção de Deus vai ser derramar. Né? Você lembra de um rapaz, gente, que ele falou que deu uns trabalhinhos por aí? Tem que ter cuidado, né? Mas encher a igreja eu encho. Você sabe que eu encho a igreja, não foi isso que ele falou? Né? Mas vamos lá. Verso 5. E uma voz saiu do trono dizendo: louvai o nosso Deus, todos vós, seus servos, e vós que temeis. Já falei, né? E ouvi como se fosse uma voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de poderosos trovões, dizendo: aleluia, mais uma vez, aleluia. Porque o Senhor Deus onipotente reina, ou seja, Ele já reina. É interessante perceber que já é dito que a Babilônia caiu, já é dito que Ele reina, porque a vitória já foi conquistada pelo sangue do Cordeiro. Já foi conquistada, né? Alegremos-nos e regozijemos-nos e demos honra a Ele. Olha quem merece honra, é Ele, certo? É o nosso Deus que merece honra, porque as bodas do Cordeiro chegou. As bodas do Cordeiro chegou. E sua esposa já se preparou, e foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. Aquilo que a irmã André já perguntou, né? Outra coisa que é interessante a gente perceber é que as bodas do Cordeiro chegou. Irmã André? Sim, também. Não só a Deus, mas em Ezequiel, quando Ezequiel tem a visão, que essa voz de muitas águas, de trovões e tudo mais, também aos anjos que revelam as coisas a Ezequiel. A multidão aqui é uma multidão celestial. Alguns intérpretes começam a se perguntar: e aqui são só os santos? Certo? E aqui são só os santos? Aqui são os anjos? São os dois separados? Ou é um ou é outro? Ou são os dois misturados? Certo? O grande Osborne acha que aqui são os dois grupos misturados. Certo? As hostes celestiais constituídas por anjos, que seria a visão de Ezequiel. Quando Ezequiel vê o anjo, ele vê como voz de trovão de muitas águas. Certo? O anjo que aparece, o anjo que é todo estranho, né? Que é uns círculos, que é um negócio que a gente nem compreende direito, que Ezequiel vê.
Mas ele ouve o som de muitas águas e de grande multidão quando esse anjo fala com ele. Certo? Mas aqui também, suponho eu que também esteja o povo de Deus. E não precisa fazer distinção. Os santos e os anjos ou só há um grupo? Até porque quando a gente for lá na Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém também é formada por uma multidão, que são os santos fiéis. Então o termo multidão em Apocalipse também é colocado àqueles que são os servos de Deus e não apenas os anjos. Amém? Certo? Aí aqui, voltando às bodas do Cordeiro. Vocês se lembram que isso daqui era muito comum nas parábolas do Senhor Jesus Cristo? Nos evangelhos? O que o Senhor Jesus Cristo fala? Vamos ver se a gente consegue se lembrar um pouco a respeito das bodas do Cordeiro. Que chegou aqui no capítulo 19. Na última ceia, acho que é Mateus 24, ali Mateus 25. Na última ceia, o Senhor Jesus Cristo, ele diz: olha, vocês agora estão ceando comigo, mas essa é mais ou menos assim ele disse, mas essa é a última ceia que eu terei com vocês. A próxima só nas bodas do Cordeiro. Já se referindo a esta situação aqui. E o que é as bodas? Casamento. É a festa de casamento, né? Que há entre a noiva e o seu noivo. É o estabelecimento do casamento. Certo? E essas bodas chegaram neste momento. Ok? Chegaram neste momento. Eu acho que... Aí o pessoal disse: não, as bodas do Cordeiro é uma festa de casamento mesmo, não sei o que lá, tal, que vai ter lá nos céus. Né? Me lembro que uma vez eu conversando com um pastor, muito amigo nosso, pastor Arthur, aí ele disse: e onde é que vai ser as bodas? Onde é que vai ser a festa? Eu digo: Arthur, primeiro, há uma grande discussão se essas bodas realmente serão uma festa. Ou então, o que representa? Representa as bodas do Cordeiro. O casamento, o que o casamento representa, irmãos? O encontro do noivo com a noiva em um relacionamento íntimo. Certo? Então, as bodas do Cordeiro é o estabelecimento deste casamento, deste relacionamento íntimo. E esta intimidade, claro, que chegará um momento culminante, em que esta intimidade será o ápice dela. Mas já nós desfrutamos parte desta intimidade pelo dom do Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos na presença do Senhor, não é? Em alguns momentos da nossa vida mais fortemente, outros momentos mais fracamente, mas eu creio que, em termos gerais, ela tem que ser progressiva, né? Essa comunhão, este relacionamento de pai para com o filho, de esposa para com o marido e de marido para com a esposa, certo? Perceba que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios de Cristo sendo o esposo da sua igreja. Paulo não fala que Cristo apenas será o esposo da sua igreja. Certo? Paulo também fala que Cristo já é o esposo da igreja. Certo? Então a gente já desfruta até certo ponto dessa intimidade que nós temos com o Senhor. Ou quando a gente ora, a gente não é atendido. Ou quando a gente busca a Deus, Ele não fala conosco. Ou quando Ele, está no nosso meio, nós não sentimos a Sua presença. Ou Ele não nos dá livramento. Ou a gente não glorifica a Ele em espírito e em verdade. Está entendendo? Mas também o mesmo apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo já é o noivo, já é o esposo, e a igreja a esposa, tomando como referência o marido e a esposa, lá em Efésios 5, ele também diz que está preparando a noiva para o dia da boda. Então, para o apóstolo Paulo, confunde-se aquela velha história que a gente já percebeu, do já e do ainda não. A gente pode desfrutar do casamento agora,
Mas o desfrute maior e derradeiro, o ápice desse desfrute será no futuro, quando Jesus Cristo voltar. Certo? Para a gente, então, o Espírito Santo de Deus, ele nos dá as premissas, né? Ele dá apenas um gostinho. O apóstolo Paulo, mais uma vez, disse que não subiu nem à mente do homem, nem ao coração que Deus tem preparado para nós. Oi? Não. Não. Por que você está dizendo isso? Não. A noiva tem relacionamento. Mas relacionamento da esposa com o marido é relacionamento. Não, pelo amor de Deus. Não aplique os princípios modernos de noivado e de casamento aos princípios antigos que existiam, principalmente entre o povo judeu. Se você, por exemplo, pegar no Antigo Testamento, aquele que desposa com uma mulher, ele já estabelece um compromisso verdadeiro e fiel com ela, como se os dois, claro, ele não tem ainda intimidade, mas é como se ele já tivesse. É um exemplo muito claro disso, Maria e José. Não é em relação ao que eu estou falando mesmo em relação da intimidade no relacionamento. Intimidade conjugal, de carnal, de ser uma só carne. Não, aí é quando o casamento é estabelecido, minha filha. Mas deixa eu lhe dizer, o compromisso. Sim. Certo. Mas ele já tem um compromisso e já tem uma intimidade. Não tem plena, mas já tem uma intimidade. Percebe-se então que José, ele já tinha um compromisso com Maria e ele fica receoso. Quando o anjo chega para Maria e diz, olha, tu vai ter um menino. Né? E José fica, eita, né? Quando José sabe da notícia, ele, e agora? Eu não sou o pai da criança. Né? E nem sou casado, mas tem um compromisso. Né? Aí ele quer dispensar ela sem dizer o porquê, né? Para o pessoal. Até que o anjo aparece novamente e diz, não faça isso, José. O filho que ela tem é do Espírito Santo. Né? Certo? Estava numa etapa do casamento. E outra coisa, o mesmo termo que se confunde aqui como noiva e esposa é o mesmo termo em grego. Em algumas traduções é colocado como noiva e outras são colocadas como esposa. Então não tem como a gente distinguir porque uma tradução brasileira colocou isso. Certo? Vou dar um texto que é extremamente complicado. Tem um texto no Antigo Testamento, eu não consigo achar ele ainda, que eu não vou saber de cabeça. Que é mais ou menos assim. Chega, filha, me lembra aí. Que deu até aquela confusão do pastor, que ele disse, olha, dá uma pausa. Não, o termo hebraico mesmo, a palavra em hebraico no Antigo Testamento, eles se confundem, dependendo do contexto. A mesma palavra pode ter vários significados. Isso mesmo, certo? Agora, é claro, havendo nesse caso aí, se o noivo atropelou o processo, aí... Ele teria que ser, ele era obrigado a se casar e a manter a família, né? Ele constituiu. É como se houvesse etapas, né? Isso. Uhum. Se ele... Neste caso que eu estou dizendo de Deuteronômio, sim, porque ele tinha desposado mas ainda não tinha chegado, né, à formalidade do caso, da situação, que era o casamento. Mas ele avançou o sinal, por assim dizer, junto com ela, né? E agora os dois eram obrigados a se casar. Certo? Amém? Mas é só para mostrar que o termo ali, noiva, donzela, né, que pode ser... Às vezes ainda diz assim, algumas vezes diz a virgem. Né? Como assim a virgem? Né? As cartas pastorais, acho que o apóstolo Paulo fala a virgem. Né? O que é essa virgem? Ninguém sabe ao certo. É uma mulher que não era casada, era uma mulher que estava desposada com outro homem. Está entendendo? Certo? Amém? Voltamos aqui então.
Sim, aí essas bodas do Cordeiro chegou. O que é interessante a gente perceber? Que essas bodas do Cordeiro chegou aqui nos céus. Parece, né? O que eu estou querendo dizer? Para quem é pré-tribulacionista, né? Está aqui no céu. Mas com certeza ela já chegou aqui, ó, antes do Armagedon. Se a igreja está na terra ou se ela está nos céus, chegou antes do Armagedon. Certo? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, não é que ela somente chegou antes do Armagedon. É um grande problema que a gente tem de interpretação, que ela chegou no capítulo 20, a gente vai ter o quê? Os 1000 anos, o famoso milênio. Ela chegou antes do milênio, antes do Armagedon. Se a gente for ler Apocalipse na sequência, se lembra da leitura sequencial de Apocalipse, as coisas que acontecem sequencialmente em Apocalipse acontecem também numa sequência cronológica. Tem esse tipo de interpretação, amém? Então, se as bodas do Cordeiro já chegaram aqui no Armagedon, antes do Armagedon, chegaram também antes dos 1000 anos. Antes aqui, ó. Antes dos 1000 anos. Achei a passaria do estudo. Achou? Olha aí, Davi. Deuteronômio 22, 28. Como é que diz essa tradução? Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá que casar-se com a moça. Isso. Pois ela violentou. Jamais poderá divorciar-se dela. Então, aí fala moça. Fala aqui, uma moça. Uma moça, né? Que tradução é essa? NVI, né? Então, além de a violentou, esse termo também pode ser teve intimidade. Certo? Pode ser traduzido por teve intimidade. Ok? E esta moça também pode ser a noiva. Certo? Então, se você pegar diferentes traduções, você vai ver que esse texto é interpretado de várias formas diferentes. Amém? Aí, ó. Ao que indica aqui no capítulo 19, voltando aqui, as bodas do Cordeiro aconteceram antes do Armagedon e dos 1000 anos. Só que deixa eu ver se eu acho aqui as bodas do Cordeiro de novo, lá na frente. Bodas do Cordeiro, versículo 7. 19, 7. Não, só tem a referência de Mateus aqui na minha Bíblia. Mas se a gente vir aqui, lá na frente, depois dos 1000 anos, o novo céu e a nova terra, descendo do céu da parte de Deus, preparado, está aqui, ó, 21, 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. De novo. E ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis o tabernáculo de Deus está com os homens, ele habitará com eles e serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Deus enxugará grande parte que a gente sabe, né? Enxugará tal, né? Eis que faço novas todas as coisas, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aí se você continuar aqui, essa nova Jerusalém, certo? Você vai ver que, além daquela visão da noiva preparada e adornada, essa leitura aqui é a leitura do casamento. É a noiva que desce adornada e preparada com o seu marido, como se estivesse numa procissão de casamento. Então, e você vai continuar aqui, você vai ver que a linguagem ela continua semelhante. Certo? Então, aí as pessoas perguntam: mas peraí, depois eu acho outros pontos aqui. As bodas acontecem antes ou depois dos 1000 anos? Aí esse é um dos principais argumentos dos amilenistas. Que não vai existir milênio. Que não vai existir milênio. Que milênio é uma representação. Certo? É um milênio espiritual. Os amilenistas. Por isso que, às vezes, João coloca aqui, se a gente for interpretar sequencialmente, ele aborda esse assunto de novo lá na frente. Mas não passaram-se 1000 anos?
Vai ter 2 bodas, então? Se a gente for abordar Apocalipse de forma sequencial, cronologicamente. Passaram-se 1000 anos. Da primeira boda para a segunda. Teve a guerra ainda no meio do caminho. Né? Certo? Qual é uma possível interpretação disso, então? É que os 1000 anos e a guerra do Armagedon, né, são episódios simbólicos, né, que têm uma representatividade, ou que também, mais uma vez, o que João já abordou aqui, ele volta a abordar lá na frente, de forma paralela. Certo? Irmãos, se vocês perceberem desde o início que a gente vem lendo Apocalipse, muitas histórias que a gente já abordou são extremamente parecidas. Os 7 selos se parecem com as 7 trombetas, que parecem com as 7 taças. As 7 taças parecem com as 7 trombetas. Os selos na testa dos irmãos, dos crentes. Essa história aqui da aparição do capítulo 19 com o capítulo 7. Parece que João está recontando mais uma vez a mesma história, só que com temas diferentes, dando ênfases diferentes na mesma história. Certo? Assim é uma possível interpretação do livro de Apocalipse. Então não tem para que a gente ficar encaixando necessariamente essa visão cronológica e sequencial do livro, dos acontecimentos como se fossem acontecimentos cronológicos. A sequência que tem dentro do livro de Apocalipse, então, possa ser, e assim eu interpreto que seja, é a sequência das visões que João tem, e não dos acontecimentos que vão realmente acontecer. É das visões. Eu tive essa visão, depois dessa visão eu tive outra, essa visão depois eu tive outra. Inclusive esse 19:1, e depois destas coisas, que as pessoas, os pré-tribulações dizem, não, e depois destas coisas é depois da grande tribulação, né? Olhando para uma visão futurista, vai acontecer a grande tribulação, e depois destas coisas, né? Depois, no tempo, não necessariamente, e depois destas coisas, e depois das coisas que eu vi, da visão anterior que eu tive, que inclusive 2 visões podem estar sendo aplicadas para o mesmo período de tempo. 2 visões diferentes podem estar representando a mesma coisa. É por isso então que ele vê as bodas antes e depois. É a mesma visão do noivo com a noiva sendo aplicada em um momento futuro, mas que representa o mesmo período de tempo, mas que são visões separadas no tempo, mas que representam o mesmo período de tempo. Está entendendo? As pessoas confundem a sequência das visões que João tem com a sequência dos fatos que vão acontecer. E não necessariamente uma coisa está atrelada à outra. Ok? Só para vocês terem uma ideia, o ponto mais forte, além dessas bodas do Cordeiro aqui, para a gente dessa interpretação paralela, você chega no 6º selo, o mundo se acaba. O mundo como a gente conhece hoje. Aí você chega ali na 7ª taça, se acaba de novo. Aí chega na 7ª trombeta, mais uma vez. Espera aí, vai acabar uma vez ou vai acabar 3 vezes? Está entendendo? Se for sequencial. É porque as visões são sequenciais. Mas muitas dessas visões sequenciais representam o mesmo período de tempo de forma diferente. Certo? Com a ênfase diferente. Amém? Assim eu interpreto. Alguns outros interpretam a sequência cronológica de acordo com a sequência das visões que João tem. Certo? Voltando aqui,
e sua esposa já se preparou, ela já está pronta. E foi-lhe concedido que vestisse linho fino e tal, que é essas coisas santas. E ele disse, escreve, abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Olha, minha filha, eles estão vestidos, mas o convite vem de quem? Vem de Deus, eles são chamados. Amém? Parece muito com, até preguei aqui alguns dias atrás, a parábola, né? Em que o Senhor manda chamar as pessoas para a festa. Se lembra dessa parábola? Aí ele manda chamar, mas você se lembra dessa parábola? Aí o rico diz, eu não posso. Aí eu diz, eu não posso, estou ocupado com isso, tenho que cuidar dos meus bois, tenho que cuidar da minha fazenda, meu pai morreu, não sei o que lá. Todo mundo dá uma desculpa, né? As pessoas importantes. Aí o dono da festa diz, não, agora saia pelos becos, pelos guetos e chame quem quiser vir. Porque o cordeiro já foi, a carne já está pronta. Nós falamos do cordeiro, a carne já está pronta. O banquete já está posto. E eles saem, convidam todo tipo de gente, a parábola diz isso, né? Convida todo tipo de gente. E quando as pessoas entram e tal, aí vem o dono da festa, ele olha assim e diz, aí ele encontra uma pessoa que está sem roupa adequada. Está sem roupa adequada. Ou seja, que não tem obras. Né? Se a gente for interpretar aqui conforme Apocalipse está interpretando as vestes. Que não teve suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Que não vive de acordo com o que o Cordeiro vive. E o que o dono da festa faz com essa pessoa? Expulsa. O expulsa da festa. E a parábola diz que ele expulsa para um lugar onde verá pranto e ranger de dentes. Ele pergunta, quem foi que deixou tu entrar aqui? Tu não estás vestido a rigor. Mas como é que pode? Se ele mandou sair para os guetos, né, para as pessoas humildes e pobres da cidade, como é que ele vai cobrar uma roupa adequada para estar na festa? Porque é ele mesmo que dá a roupa. É ele mesmo que dá a roupa. É ele que providencia a roupa. Amém? Abençoado. Apocalipse, João gosta muito do número 7. Apocalipse tem 7 bem-aventuranças e essa é uma delas. Abençoados são aqueles que são chamados às ceias da boda do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aí aqui é interessante, essa passagem do versículo 10, poxa, é demais, muito interessante. E caí aos seus pés para adorar, e ele me disse, atenta para que tu não faça isso, eu sou teu conservo, e dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que aconteceu aí? Narra aí para mim o que aconteceu. O que João fez? Não vai ser só não foi só essa vez não aqui em Apocalipse que João cometeu esse erro. O que ele fez? Se prostrou. Se prostrou para quem? Para o anjo. E o que o anjo fez? Repreendeu ele. Rapaz, eu sou conservo. Eu sou conservo. Seu e de seus irmãos. Agora, estes irmãos são aqueles que têm o testemunho de Jesus. Certo? Presta atenção que é uma restrição aqui, né? São aqueles que têm o testemunho de Jesus. Estes que têm o testemunho de Jesus, tem várias discussões, certo? Esse texto em grego aqui não é muito fácil. Mas assim eu compreendo. São aqueles que vivem, que lavaram as suas vestes nas roupas de cordeiro e vivem em conformidade com as suas obras. Até pelo contexto do texto. Dessas pessoas estarem vestidas com linho fino, puro e resplandecente. Que são as obras dos santos. Certo? Então, são estes que andam como Jesus andou. Certo?
Amém? Para Richard Bauckham, são aqueles que morreram pela palavra, assim como o Cordeiro morreu. Richard Bauckham vai ser, diz, não, aqui não fala só de obra de santidade, não. Como essa galera aqui é mártir também, são aqueles que morreram como o Cordeiro morreu. E não negaram a fé, mesmo diante da morte. Certo? Ele já interpreta mais além o Richard Bauckham. Amém? Mas enfim, o que isso mostra da que a gente chama de cristologia? Quem é Cristo? Oi? Boa. Por quê? Por que Apocalipse deixa isso claro? Que Cristo é Deus. Porque Cristo é adorado e o anjo não. Quando João, se lembra lá no capítulo 4, 5 e 6, vai aos céus, quem é que se prostra? Eles se prostram diante de quem? Os 24, não é só João que se prostra, não. São os 24 anciãos, são os 4 seres viventes, e todas as multidões, quando a gente vai ver lá no final, eles se prostram diante de quem? Do Cordeiro. Para o judeu, então, se prostrar diante daquele que não é o Deus Todo-Poderoso, é idolatria. Então, além de Apocalipse chamar Jesus Cristo de Alfa e Ômega, assim como chama a Deus, né, o princípio e o fim, deixa claro que Jesus Cristo recebe adoração, o que um anjo não pode receber. Inclusive João se coloca como culpado na história, né? Que ele vai adorar o anjo, não, né? Lá em Natal, está com juízo no bucho, está ficando doido, né? Se levanta, eu sou conservo, né? E é uma repressão forte, ó. A minha tradução diz assim: atenta para que tu não faça isso. Ele dá uma ordem para João. Certo? Né? Sim, as bodas do Cordeiro eu não falei ainda, né? Também tem depois, pelo avançar da hora. Quem quiser depois se aprofundar, Isaías, no capítulo 25, do versículo 6 a 8, fala das bodas do Cordeiro. Certo? Né? Das bodas da vida. Apocalipse 3,14, deixa eu ver aqui que fala Apocalipse 3,14, também é um texto bem interessante para a gente ver. Porque é o que Deus promete a uma das igrejas. Laodiceia, a igreja rica, né? E o anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, o fiel verdadeiro testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Eu gostaria que fostes frio ou quente. Então, como tu és morno, nem frio nem quente, vou botar-me da minha boca. Aconselho que compre de mim, e a todos que compareçam, ser zeloso e a repreende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Né? Certo? Cear, comer, participar das bodas, possa ser ter a mesma referência aqui da igreja de Laodiceia. E aqueles a quem segue o que é fiel e verdadeiro. Aqueles que se banham ao exemplo do Cordeiro. Certo? Cear para um judeu, irmãos. Hoje para a gente, né, a gente senta na mesa de qualquer um, ceia, come se estiver na rua e tal. Mas para o judeu não tem isso não. Cear com a pessoa, comer na mesma mesa, é ter intimidade com ela. Quando Deus dá a ordenança para o povo de Israel levar os sacrifícios e que Arão pode comer, aí Deus disse: Arão, tu comerás tu e tua família na presença do Senhor. Cear era não só ter comunhão em família, como também é ter comunhão com Deus. A refeição. Certo? Por isso é que
Paulo briga e exorta a igreja de Coríntios, dizendo que, ei, esperem um pelos outros, ceiem em comum. É comunhão, é intimidade, certo? Ceiem em comum. Porque provavelmente na igreja de Coríntios, olha só como é que estava a igreja, para você ter ideia. Porque existia também um banquete que provavelmente poderia vir antes da ceia, certo? Então as pessoas estavam de tal forma, os mais poderosos dentro da igreja de Coríntios, de tal forma ensoberbecidos da sua riqueza, que eles comiam, se empanturravam e até ficavam bêbados, enquanto outros ficavam só observando. Chegavam antes, está entendendo? Os outros que não tinham condições chegavam antes, pegavam só as migalhas. Imagina a situação que estava essa igreja. Aqui que Paulo disse, não. A por isso Paulo disse, se alguém tiver fome, come em casa. Aqui é para a gente ter comunhão. Esperem um pelos outros. Não é? Certo? Então, para um judeu, mais uma vez, né? Em Gálatas, Pedro estava tendo comunhão com os gentios e tal, chega os caras de Jerusalém. Aí Pedro se afasta dos gentios. Aí Paulo chega para Pedro e diz, rapaz, deixa de ser falso. Falou assim, né? Certo? Tu nem é judeu e quer que os outros sejam? Aí diz, Paulo falou. Como assim tu nem é judeu? Porque quando os caras de Jerusalém não estavam aqui, tu comia. Ele diz mesmo, tu comia com os gentios. Ou seja, você tinha comunhão com os gentios. Agora que veio o povo de Jerusalém, tu quer se afastar? Então, comer não significa que Pedro era falso. Também não é isso, eu que exagerei nas palavras. Possa ser que Pedro, também para o seu cuidado pastoral, quando ele viu que quem vinha de Jerusalém era uma galera meio da pesada, que poderia colocar em perigo os gentios da igreja da Galácia, aí Pedro se afastou para não dar confusão. Rapaz, esses cabos aqui vêm aqui, se eles virem que eu estou comendo com os outros, vão provocar problema aqui dentro, vão trazer confusão. Então é melhor me afastar. Possa ser que isso tenha acontecido também, né? Uma atitude pastoral do apóstolo Pedro. Mas que Paulo repreende ele na cara, repreende. Né? Tu nem é judeu e quer que os outros sejam. Certo? Amém? Aí, ó, sou teu conservo. Aí aqui, ó, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. Esse é outro texto extremamente complicado. Só aqui tem 3 interpretações diferentes desse texto. Mas o que eu gosto de... Eu gosto de mas aí é gosto mais pessoal meu. Uma das possibilidades é que o espírito de profecia aí possa ser interpretado o espírito com E minúsculo. Certo? Ou pode ser o espírito com E maiúsculo. Qual é a diferença? O espírito com E minúsculo seria mais o cerne, o objetivo da profecia. Então, o anjo teria dito a João, todo o objetivo de profecia é mostrar Jesus Cristo. O cerne de toda a profecia é mostrar Jesus Cristo. É uma possível interpretação? Ok? É uma possível interpretação. Mas se for o espírito com E maiúsculo, que eu gosto mais, eu particularmente gosto mais, é que aquilo que o Espírito revela ao profeta não pode fugir da revelação em Cristo Jesus. Testemunha a respeito de Cristo. Certo? O Richard Bachman, mais uma vez, acha que acontece o seguinte:
né? O Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, revela ao profeta, o profeta fala da revelação à igreja, e a igreja fala ao mundo em testemunho. Esta é a sequência. Então, para Richard Dawkins, existe dentro das igrejas aí onde João, e João faz parte deste grupo, um grupo específico de profetas que recebem a revelação de Deus, e esta revelação eles transmitem à igreja para fortalecer a igreja. E daí, né, que vem aquela passagem de que sem profecia a igreja se corrompe, né? Porque eles recebem essa revelação, transmitem à igreja, e a igreja fortalecida por essa transmissão dessa mensagem, né, reabastecida, ela tem força para testemunhar para o mundo. Mas todas essas mensagens que vêm do Espírito, que passa pela igreja, vai na sequência, até chegar ao mundo, não podem contradizer o testemunho de Jesus Cristo. Jamais. E aí é que mora o problema das profecias de hoje. Se uma profecia, meus queridos, não condiz com a palavra do Senhor, se ela é contrária aos princípios da palavra de Deus, como é que pode? Que Deus de confusão é esse? Que se revelava de um jeito na sua palavra, que a gente é santa, né? Senão a gente não era nem evangélico, né? Certo? Para depois confundir a gente com outro tipo de revelação, né? Então, se não nos leva a cada dia mais a parecer com Jesus Cristo, em ter as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, não é profecia de Deus. Simples assim. Ah, meu amigo, pode fazer o céu se abrir. Pode, como diz o apóstolo Paulo, pode vir outro anjo do céu para revelar o outro evangelho, que seja anátema. O anátema é maldito. Lembrem-se, irmãos, que é neste mesmo livro de Apocalipse que a besta, o falso profeta, ele faz milagres. Faz milagres semelhantes a Elias, a cair fogo do céu. Tem um hino, né? Eu misericórdia, né? Mas é claro que ele não está dizendo isso. Do Fernandinho, né? Faz cair fogo do céu de novo, o Senhor. Diz, cuidado, Fernandinho, que quem vai fazer cair fogo do céu de novo é o cara não muito legal. Mas é claro que ele está falando tá falando de outra coisa. Está falando de fazer o povo reviver as bênçãos do Senhor e Deus na época de Elias. Mas isso pode fazer ao desavisado que não lê Apocalipse achar que todo fogo que vem do céu vem da parte de Deus. Mas Apocalipse não diz isso. Apocalipse diz que o anticristo fará coisas maravilhosas, que o falso profeta testemunhará de uma falsa ressurreição do anticristo. Não só o anticristo, como as rãs, que são espíritos imundos, que saem do abismo, farão coisas maravilhosas e grandes milagres. Aí, mais uma vez, a gente vê atualmente as pessoas correndo atrás das profecias de locais e locais, porque é coisa maravilhosa que acontece. Se não tiver de acordo com a palavra de Deus, se não me leva a ter maior comunhão com Deus, em Jesus Cristo nosso Senhor, que é o Verbo, que é a verdadeira revelação de Deus, que não me leva a me parecer cada vez mais com Ele, não quero. Não quero. Não quero. Ah, pastor, eu caí no chão, né? Teve um negócio, um movimento, eu caí no chão. Irmão, o que mudou na sua vida? Você voltou mais santo?
depois que subiu do chão? Você se arrependeu? Deus mudou alguma coisa? Transformou a sua vida? Não, eu senti uma alegria, um gozo no... Transformou? Fez o seu caráter cada vez mais perto do caráter de Cristo? O Martin Lloyd-Jones, um pregador, disse: eu não tenho problema nenhum com quem cai do chão, eu tenho um problema com o que se levanta do chão. Ele levanta transformado? Porque se ele cair do chão e se levantar e ser a mesma pessoa que comete os mesmos erros e pecados, não passou de euforia. Não passou de euforia momentânea. E as pessoas acostumadas hoje em dia a viver de euforia em euforia saem de igreja em igreja atrás destes movimentos. É ou não é? É. E as igrejas que estão compromissadas em levar a palavra do Senhor, a fazer as pessoas se arrependerem e cada vez mais se transformarem em Jesus Cristo, terem a sua consciência transformada, muitas vezes batendo no nosso pecado que habita dentro de nós, estão vazias. Então, é necessário que a gente se apegue cada vez mais. Eu acredito, irmãos, eu acredito. Eu sou carismático, assim, não é meio carismático. Eu não sou pentecostal, mas eu acredito no nome de Deus. Nunca falei. Tá? E não acho que o dom de línguas seja batismo com o Espírito Santo. Eu acho que é outra coisa, mas tudo bem. É um dom, como é o dom de profecia, certo? Como é o dom de interpretar. Mas eu acho interessante. Tantas pessoas falam em línguas e pouquíssimas interpretam. Né? Tá? Não serve para quem fala, para si, né? Só serve para sua própria edificação. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Coríntios que é muito mais proveitoso o dom de profecia de falar ali. Porque o dom de profecias edifica o outro. O de profecia só edifica quem fala. E o dom de Deus, ele não é dado para proveito próprio. Ele é dado para o crescimento do corpo. Já viu gente que se acha dono do dom? Eu curo quem eu quero. Tem, irmão. Tem. Ele é o dono do dom. Mas espera aí. O mesmo apóstolo Paulo, que é dito que o seu avental era distribuído para curar as outras pessoas, é o mesmo apóstolo Paulo que fala para Timóteo: tome um vinhozinho para curar o seu estômago. Mas se o apóstolo Paulo tinha um dom de cura, por que ele não curou Timóteo? O dom era dele? Está entendendo? É necessário que a gente pare para pensar nas coisas, meus irmãos. Então, profecia que está fora do testemunho de Jesus Cristo, profecia que faz o ser humano se exaltar em si próprio, profecia que faz a pessoa se engrandecer para regimentar pessoas, para seguir aquela pessoa, que é muito que a gente enxerga hoje em dia. Dessa eu estou fora. Se não me faz seguir a Jesus Cristo, nosso Senhor, e me parecer cada vez mais com Ele, eu estou fora. Não conte comigo para isso. Amém? Vamos orar encerrando o nome do Senhor Jesus.